Vamos lá então, rapaziada. Para a gente falar de titulação, a primeira coisa que a gente precisa saber é montar a reação de neutralização. Essa é a primeira coisa. Você tem que entender como que funciona a neutralização para a gente poder entender o que é uma titulação. Vamos lá. Eu coloquei aqui 3 reações, beleza? De neutralização. Reações estas que envolvem ácidos e bases. Por isso vocês têm que lembrar que neutralização é uma reação em que o H do ácido vai reagir com o OH da base, formando água. E é esse o motivo pelo qual a gente chama a reação de neutralização. Essa reação também pode ser chamada de salificação. Por que salificação? Porque além da água, vai formar o sal. Então vamos lá. Bem, como é que a gente começa aqui? Isso aqui é um ácido, tranquilo? É um ácido pelo simples fato de começar com H. Então lembra que ácidos são substâncias que ionizam liberando H+. É importante frisar isso, galera. Ácido libera H+. Então, independente de qual seja o ácido, será liberado sempre H+. Tá, mas quantos Hs? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, nesta estrutura, você tem apenas um hidrogênio. Então, vai ser liberado um H+. Dá uma olhada nessa reação aqui de baixo. Nessa reação de baixo, eu tenho um ácido sulfúrico. Nota, rapaziada, que o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Se ácido é toda substância que libera H+, sempre H+, e eu tenho 2, então serão liberados 2H+. Então aqui foi liberado 1H+, aqui liberado 2H+. Bem, nessa reação então, H+ liberado do ácido. E base, galera? Base libera o quê? Base, gente, libera OH-. Tranquilo? Então, base, tudo que termina com OH, libera OH-. Então, sempre a base vai liberar OH-. Tudo bem? Tranquilo? Base. Aqui, ó, eu tenho hidróxido de alumínio. Então, hidróxido de alumínio vai liberar sempre, por ser uma base, OH-. Tudo bem? Só que dá uma olhadinha aqui, gente. Quantos OHs eu tenho? Aqui, eu tenho 3 OHs. Então, serão liberados 3 OH-. Tudo bem? Então, ácido sempre libera H+, e você vai ver quantos H serão liberados pelo índice, tudo bem? E base sempre libera OH-. Então, tá aqui, eu tenho 3 OH-, 3 OH- foram liberados. Beleza. Agora, rapaziada, o que vai acontecer? Vai acontecer que o H+ vai reagir com o OH-. Gente, H com OH vai formar o que para nós? Vai formar H2O, vai formar água. E é por causa disto que esta reação aqui, ó, é chamada de reação de neutralização. Porque eu peguei algo ácido, misturei com algo básico e produzi a água, que é algo neutro. Então, independente de quem seja produzido aqui, independente do sal produzido, haverá formação de quê? Haverá formação de água. Tudo bem? Então, isso aqui é uma reação de neutralização. E como é que vai funcionar a salificação? Bem, esta salificação é a reação que forma o sal. Bem, se foi liberado H+, o Cl, esse Clzinho que sobrou aqui, galera, ele vai ficar na forma de Cl o quê? Ó, ele vai ficar na forma de Cl menos. Então, o número de hidrogênios que sai positivo é exatamente a carga negativa que ficou aqui. A mesma coisa ocorre com Na. Saiu um OH-, então vai sobrar para nós um Na+. Então, Na é mais. Você deve lembrar que quando tem o mais e o menos sem número, é porque aqui o número é 1. Tranquilo? Por ser uma ligação iônica, metal e ametal cruzam-se
as cargas, formando para nós, galera, o NaCl. Então, essa reação formou NaCl e água. O fato de ter produzido NaCl faz com que essa reação também seja chamada de salificação. Tranquilinho? Então, a gente pegou o ácido clorídrico, misturou com a soda cáustica, o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio mais água. Aqui embaixo, como é que ficaria? Bem, a ideia é a mesma, tá? Ó, peguei os hidrogênios, os H+, peguei as hidroxilas, os OH-, liguei os dois, e isso aqui, galera, vai formar para mim água, normal? Água, tradicional água, que vai batizar minha reação de neutralização. Se você fizer uma observação, note, são 2 H+ e 3 OH-, formando uma água. Tá? Sim, eu formei água. Depois eu vou fazer o balanceamento. Então eu vou formar água. Nesse caso aqui, o H saiu. Quem sobrou? Sobrou, galera, o SO4. Tá? Sobrou aqui, ó, o SO4 menos, porque o H sai mais. Só que tem um detalhe, quantos H saíram? 2 Hs. Então, o SO4 menos, eu tenho que colocar aqui, ó, o 2. Então olha só, se tem 2 hidrogênios, serão liberados 2 H+. O que sobra vai ficar menos 2. Aqui tinha 1, então o que sobra é menos 1. Aqui são 2, então o que sobra é menos 2. Bem, o SO4, menos 2. E o Al, galera? Olha só, no caso do alumínio, ele vai ficar positivo, tá? Sempre positivo e o negativo. Positivo e o negativo. Tá, mas mais quanto? Exatamente como a gente fez com ácido. Tá vendo esse número 3 aqui? Não são 3 hidroxilas? Então o alumínio vai ficar mais 3. Neste caso, eu tenho o Al mais 3 e o SO4 menos 2. Por se tratar de uma ligação iônica, lembra que nós vamos fazer o quê? Cruzar as cargas. Formando aqui pra gente o Al2, tudo bem? Esquece o sinal, desce só o número. Esse Al2 estará ligado a um SO4, 3. Então tá aqui, formei o sulfato de alumínio. Tranquilinho? Então eu formei um sal, salificação, e eu neutralizei o ácido com a base, formando água. Bem, balanceamento, galera, é método da tentativa, tranquilo? Você não precisa se preocupar muito. Lembra? Começamos sempre por metal, ametal, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso aqui, alumínio, eu tenho 2 alumínios, tranquilo? Tá aqui ó, o índicezinho, 2 alumínios. Então aqui na frente eu terei 2 alumínios. Aqui ó, 2 alumínios, tudo bem? Note que o enxofre, galera, são 3. Eu tenho 3 grupos SO4, então eu tenho 3 S's. Eu venho aqui na frente e coloco um 3. Então agora eu tenho 3 S's, 2 Al. Bem, hidrogênio. Vamos lá, lembra? Ó, metal, ametal. Agora, os hidrogênios. Eu tenho 3 moléculas de ácido sulfúrico. Então eu tenho 6 hidrogênios. Tranquilo? 6 hidrogênios. Aqui eu tenho mais 2 estruturas do AlOH3. Lembra que esse 3 vale para o H e esse 3 também vale para o O. Então, para o H, eu tenho 2 vezes 3, tranquilo? Eu tenho 6. Aqui também eu tenho 6. Então, total de hidrogênios, nesse caso, 12. Do lado de cá, então, eu tenho que ter 6 moléculas de água para totalizar 12 hidrogênios. No caso dos oxigênios, como é que ficaria? Dá uma olhadinha, ó. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aqui, ó, eu tenho 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aqui eu já tenho 6 oxigênios. Então, essa estrutura já anula essa. Dá uma olhadinha. 3 vezes 4, lembra que esse número vale para os dois. Então, 3 vezes 4 aqui, 12 oxigênios. 3 vezes 4 aqui, 12 oxigênios. Então, nesse caso, são 12 com mais 6 aqui, 18. 12 com mais 6 aqui, 18. Minha reação está balanceada. Tranquilo, gente? Tudo bem?
Espero que tenha ficado claro, hein? Então agora, vamos fazer a última, tá? Para ver se vocês entenderam realmente. Vamos comigo. Olha só. H3PO4, 3 hidrogênios. Então aqui vai ser o que, galera? H mais, porque ácido sempre libera H mais. Só que eu tenho quantos hidrogênios? 3. Então aqui serão liberados 3H mais. Tranquilinho até aí? Então, 3H mais foi liberado aqui. Rapaziada, no caso do MgOH2, é uma base. Base libera sempre o quê? OH, base libera sempre OH menos. Só que lembra, quantas bases eu tenho? Quantas hidroxilas eu tenho aqui? 2 hidroxilas. Então serão liberados 2 OH menos. Tranquilo até aí? Vale ressaltar que nesse caso aqui, ó, lembra comigo aqui, ó, os hidrogênios e as hidroxilas, tranquilo? Vão formar para nós aqui o que? Lembra? O que será formado aqui, gente? Será formado a água, tudo bem? Então, indiferente de qualquer coisa, nesta reação aqui, haverá a formação de água. Tranquilo? Beleza? Tá, mas e agora? Vamos lá. Lembra aqui, ó, PO4 é o que estava ligado. Então tá aqui, ó, PO4. Se o H saiu mais, o PO4 é menos. Quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. Então o PO4 vai ser menos 3. No caso do Mg, vale lembrar que o Mg aqui, ó, é mais. Mg é mais. Tudo bem? Quantas bases? 2, então mais 2. Nesse caso, ó, o 2 desce e o 3 também desce. Cruzamos as cargas. Isso vai formar o que para nós, galera? Vai formar para nós o Mg, tudo bem, ó, 3, PO4, o que? 2. Tranquilo? Então formou o Mg3, PO4, 2. Para balancear a equação, lembra? Metal, quantos Mgs? 3 Mgs. Então eu venho aqui e coloco 3 Mgs. O P são 2. Então eu venho aqui e coloco 2. Ficou valendo para o P. Agora, os hidrogênios. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Total de 12 hidrogênios. Tranquilo? Eu venho aqui, então, coloco 6. Totalizei 12 hidrogênios. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 4 Os, 8. Aqui já são 8. 3 vezes 2 Os, 6. Aqui já tenho 6. A reação está balanceada. Tranquilo, galera? Então, antes de falar de titulação, a gente deu uma passada aqui em neutralização. Se você entendeu isso aqui, galera, agora fica mais fácil de nós falarmos da titulação especificamente. Vamos lá então falar da titulação. Bem, galera, vamos lá então entender a titulação. Inicialmente, o que é a titulação? Para que serve a titulação? A titulação, galera, serve para a gente determinar a concentração de uma solução. Então tá aqui. Eu tenho aqui o equipamento de titulação. Eu tenho aqui uma bureta, tranquilo? É uma vidraria, aonde aqui dentro será adicionada uma solução de concentração conhecida. Tranquilo? Então, aqui dentro vai a solução de concentração conhecida. Aqui embaixo, nessa vidraria, chamado de Erlenmeyer, a gente vai adicionar, então aqui dentro nós vamos adicionar uma solução de concentração desconhecida. Tranquilo? Então, olha só, como é que funciona a titulação. Ela serve para determinarmos a concentração de uma solução a partir de uma outra solução de concentração conhecida. Tranquilo? Então, aqui dentro, uma solução de concentração conhecida. Vamos supor que eu coloque aqui dentro, tá? Que eu adicione aqui dentro uma solução de Na
OH. Então eu coloco aqui dentro uma solução de NaOH. Tranquilo? Beleza? Então, ó, soluçãozinha de NaOH. Aqui dentro eu coloco uma solução. Aqui dentro eu coloco uma solução de HCl. Tudo bem? Bem simples, para ficar tranquilo. Vocês já sabem aí o que vai dar essa reação. Quando eu misturo NaOH com HCl, vai formar H2O e NaCl. Bem, junto aqui eu tenho que adicionar, a gente não pode esquecer, do indicador. Tudo bem? O indicador é uma substância que vai mostrar para nós quando vai ocorrer o chamado ponto de viragem. Tá? Esse ponto de viragem é quando a solução vai mudar de cor. Bem, esse indicador, o mais tradicional, o mais utilizado, é a fenolftaleína. A fenolftaleína, só para lembrar, ela fica violeta na presença de base e incolor na presença de ácido. Então, bem, se eu joguei aqui dentro, galera, uma solução de HCl, então eu joguei aqui dentro uma solução cheia de H+. Tudo bem? Então essa solução está repleta de H+. Como a fenolftaleína em meio ácido é incolor, esse frasco está incolor. Tudo bem? Então aqui dentro minha solução está incolor. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou abrir essa torneirinha aqui, ó. Então eu vou abrir essa torneirinha, tá? Eu vou girar essa torneirinha e quando eu giro a torneira, vai começar a pingar dentro da solução gotas de NaOH. Rapaziada, estará pingando aqui dentro desta solução gotas repletas de OH-. Tudo bem? Então, vai estar pingando OH-. Galera, o que vai acontecer? Quando o OH- entrar em contato com H+, OH-, H+, água. Quando o OH- entrar em contato com H+, água. E eu continuo pingando. Água, água. Depois que todo o H+ livre for consumido, como assim? Depois que todo o H+ livre reagir com o OH-, a gente vai ter um meio neutro, tranquilo? Passado um tempo, o meio que estava ácido agora vai ficar o quê? Neutro. Então, meu meio ficou neutro. Só que a minha torneirinha continua aberta. E, galera, assim que a próxima gota bater aqui dentro, com OH-, a fenolftaleína, que fica violeta na presença de base, vai fazer com que todo esse meio mude de cor. Tranquilo? Todo o meio, então, vai mudar de cor. Quando isso acontece, eu venho aqui e fecho a minha torneira. E é exatamente neste momento aqui que eu tenho o chamado ponto de viragem. O que é o ponto de viragem? É um momento, galera, em que meu meio, que era ácido, ficou básico. Tudo bem até aí? Se eu tivesse aqui embaixo uma base, eu estaria pingando aqui um ácido. Tudo bem? Então, o indicador é para mostrar para mim quando que o meio mudou de cor. E aí, automaticamente, eu sei quando parar a minha titulação. Bem, isso aqui é o procedimento da titulação. A gente sabe, então, que eu joguei
ali NaOH, tinha ali HCl, eu formei NaCl mais água. Tranquilo até aqui? Então, esta é a reação que aconteceu aqui dentro. Note, galera, que nesta reação, para cada 1 mol de base, eu preciso de 1 mol de ácido. Gente, quando eu fecho a torneira, eu sei a concentração da base que estava aqui dentro. Tranquilo? Então eu sei a concentração. Assim que eu fecho a torneira, eu vou analisar qual foi o volume que eu gastei. Eu vou ver quanto de NaOH que eu gastei. Tranquilo até aí? Se você se lembra bem, concentração é número de mols por volume. Se eu sei qual a concentração, se eu sei qual o volume, rapaziada, concentração vezes volume, eu vou saber exatamente quantos mols de base eu joguei aqui dentro. Se eu sei que a proporção é de 1 para 1, então o número de mols de base que eu joguei aqui dentro condiz com o número de mols de ácido que eu tinha aqui dentro. Tudo bem? Então eu descobri a partir da base quantos mols de ácido eu tenho aqui. Bem, se eu sei quantos mols de ácido eu tenho e se eu sei qual o volume que eu coloquei aqui dentro, rapaziada, desconsidere a diluição. Tá? No exercício ele diz o volume que ele pegou. Então, se eu sei qual é o número de mols do ácido que eu tenho aqui dentro, através da base, se eu sei qual o volume que eu coloquei no início, pronto. Eu agora sei a concentração molar do meu ácido. Tranquilo, galera? Beleza? Para facilitar na hora da resolução de exercício, você vai fazer o seguinte. Olha só. Você vai usar a fórmula concentração volume do ácido é igual a concentração volume da base. Tudo bem? Então lembra dessa fórmula aqui, ó. Concentração do ácido, volume do ácido, porque você sabe que se eu sei a concentração e o volume, eu sei exatamente o número de mols do ácido. Concentração e volume da base, exatamente o número de mols da base. Tranquilo até aí? Então, esta fórmula funciona. Qual é o detalhe, rapaziada? O detalhe é o seguinte: montar a reação. Tranquilo? Você vai ter qual é a base e qual é o ácido em questão. Tranquilo? Então você tem isso. Na hora que você fizer esta reação, você vai ter que lembrar de inverter os coeficientes para o cálculo, tá? Como assim? Olha só, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. Então, volume da base, volume do ácido. Rapaziada, nesse caso aqui, ó, é 1 mol da base. Então, eu pego 1 mol da base e coloco aqui na frente. Então, ficaria 1 vezes concentração do ácido, volume do ácido. É igual. Aqui para o ácido, galera, eu gastei 1 mol. Então, 1 vezes concentração da base, volume da base. Tranquilinho? Então, o 1 da base veio para frente do ácido. E o 1 do ácido veio para frente da base. Nesse caso, eu não precisaria me preocupar aí no exercício. Mas se eu estivesse falando de um ácido, por exemplo, que tivesse uma proporção de 2 para 1, então eu pegaria o 2 do ácido e colocaria aqui na frente da base.
Pegaria o 1 da base, colocaria na frente do ácido. Beleza, rapaziada? Espero que tenha ficado claro para todos. Depois você pode pegar um exercício aí e tentar resolver numa boa. Lembra, o que você vai procurar no exercício? Qual é a solução de concentração conhecida e qual o volume gasto? O exercício vai te falar. Qual é o ácido? Então você vai primeiro montar a reação entre o ácido e a base, para descobrir qual é a proporção estequiométrica entre eles. Depois disso, você vai jogar na fórmula, não esquecendo de inverter. O ácido, o número de mols do ácido vai para frente da base, o número de mols da base vai para frente do ácido. Tranquilo? Então ele vai te dar o volume gasto e qual era a concentração. Então o volume gasto, qual era a concentração. No caso aqui de baixo, ele vai dizer quanto foi a alíquota inicial, então quanto que ele pegou da substância que ele queria determinar a concentração, tudo bem? Então ele vai dizer qual foi o volume que ele pegou e você encontra a concentração. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro para todos aí. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.